Boa tarde a todos. E estamos começando mais um podcast, é o PovoCast, né, que é o podcast do Jornal Povo, uma inovação do Jornal Povo na imprensa do Rio de Janeiro, acho que até do Brasil. E hoje a nossa âncora apresentadora talvez esteja, deve estar caminhando por aí, né, por causa da hora. E como eu sou muito Caxias, eu sempre marco e gosto de começar as coisas na hora. E trouxe aqui dois amigos para bater um papo aí com a gente. O Coronel Vasconcelos, que já é amigo de algum tempo, e o outro, o cara tem 8 mandatos de deputado, 32 anos na Alerj e em Brasília. Eu acho que você, Miro, nosso querido Paulo Ramos, que é meu amigo, pedetista, um cara que nunca teve nada que manchasse a imagem dele, e viemos aqui para bater esse papinho, um papinho legal, né, cara? Que a gente já começou lá em casa com aquele cozido, com a cachaça e com a cerveja. E estamos dando seguimento aqui. Eu até achava que a gente ia começado lá, né? Que já ganhava tempo. Mas vamos lá, Paulo. Conta um pouco de você. Não, primeiro agradecer. Já conheço a família toda, porque a família Médici é uma família dedicada à liberdade de imprensa, porque está completamente integrada ao Estado Democrático de Direito. E eu que tive a honra de participar da elaboração da Constituição promulgada no dia 5 de outubro de 88, acompanho também o Povo, o jornal O Povo, e agora essa oportunidade de participar desse PovoCast. Mas está aqui com o Coronel Vasconcelos. Eu também sou da Polícia Militar. Estive lá vários anos felizes da minha vida. Mas o Coronel Vasconcelos é muito mais moderno do que eu. Nas corporações militares, ninguém envelhece, fica mais antigo. Então eu sou mais antigo do que ele. E hoje tenho a grande alegria, Médici, de dizer que o Coronel Vasconcelos já está indissoluvelmente inserido no rol dos meus amigos, como você, uma família. Então eu agradeço muito e fico muito contente por estar aqui podendo participar do PovoCast. E aí você, Coronel Vasconcelos, o que o senhor fala disso tudo? É uma satisfação, uma honra o convite para estar aqui presente, participando com tão ilustres debatedores. Você que é um amigo do coração, querido, e nosso deputado Paulo Ramos, nosso representante, além de meu irmão de farda, irmão de coração, irmão de sangue, é também uma pessoa que nos representa há muitos anos já. Eu era admirador dele já quando era cadete. Em 1986 ele foi eleito a deputado federal, já brigando por salário, e daí para frente veio desenvolvendo essa luta sempre vencedora e com fidelidade à corporação, apesar de ter se afastado, de ter sido afastado um pouco dela por um período, assim, por força contra a sua vontade. Mas hoje nós temos a oportunidade aí de estar enganjados, e tê-lo como representante Brasília foi uma honra para a polícia, e agora tê-lo aqui de volta no estado do Rio de Janeiro, na Alerj, vai ser uma dupla honra. Paulo, uma pergunta, você sempre foi PDT? Não. Eu, quando fui eleito pela primeira vez, a Assembleia Nacional Constituinte, eu fui eleito pelo PMDB. E durante a Assembleia Legislativa, a Assembleia Nacional Constituinte, eu fui me aproximando do PDT e decidi participar, em 89, da eleição para presidente da República do grande Leonel Brizola. Quer dizer, a convivência na Constituinte com os companheiros do PDT, essa convivência fez com que eu compreendesse qual o papel que eu deveria cumprir na atividade política, e antes
da conclusão dos trabalhos da Constituinte, eu deixei o PMDB. Mas houve um episódio que eu conto aqui, que pouca gente sabe. Eu era muito amigo do Celso Brandt. Celso Brandt tinha sido deputado federal, foi cassado. Celso Brandt foi o autor da Lei de Remessa de Lucros, que o Jango, ao sancionar, disse: estou assinando a minha deposição. Está nos livros de história, que era o controle da remessa de lucro para o exterior. Mas o Celso Brandt era meu amigo. E como teríamos eleições para presidente da República em 89, o Celso Brandt criou o Partido da Mobilização Nacional. E me procurou dizendo: se nesse período pequeno, antes da eleição presidencial, eu consegui contar com um deputado federal filiado ao PMN, eu terei alguns segundos na televisão como candidato à presidência da República. O PDT já tinha representação na Câmara dos Deputados, então o Brizola não ia necessitar tanto desse tempo. Então eu, por um período pequeno, me filiei ao PMN só para permitir que o meu querido, já faleceu, Celso Brandt, tivesse um tempo na televisão para expor as suas ideias como candidato à presidência da República. Então, fiz isso com muita honra, com muito compromisso, porque a história, às vezes, né, não revela tanto, né? Tantos grandes homens, o Celso Brandt, um brasileiro mineiro que merecia e merece ainda todo o meu respeito. Já não está mais entre nós, mas ainda está na minha memória, pelo menos. Mas em Minas Gerais eu sei que ele está. Mas você foi PMDB, foi PMN e depois PDT por quê? Durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, eu me aproximei muito da bancada do PDT em função das votações. Porque a Assembleia Nacional Constituinte, cada um integrava grupos. E o PMDB se dividiu. Nós criamos no PMDB o chamado MUP, Movimento de Unidade Progressista. O PMDB na Constituinte, o MUP, que era a chamada esquerda do PMDB, tinha mais constituintes do que o PDT, o PT e o PSB somados. Porque o PMDB cresceu muito na eleição de 86, por causa do Plano Cruzado. Então, o Movimento de Unidade Progressista reunia, além de uma corrente do PMDB, passou a reunir também PDT, PT, PCdoB, PSB e PCB. Então, me aproximei muito da bancada do PDT, especialmente com o meu grande amigo, que já também não está entre nós, Brandão Monteiro, que foi aquele que me convenceu, né? Quase que eu já estava sendo convencido, mas foi o meu amigo Brandão Monteiro que foi aquele que me levou. O PDT teve uma história muito boa na época do Brizola, era Brandão, era o Neiva, era o Trajano, do Hotel de Andrade, Bocaiúva Cunha. Bocaiúva, aí ia por aí as pessoas. Nada. Já foi depois. Também tinha uma coisa interessante, porque eu fico pensando aqui, o Brasil não tem história, né? Porque todos esses caras que estão aí, que vieram depois do Brizola, o César foi secretário do Brizola, o Marcelo, prefeito e governador também, secretário do Brizola, Garotinho também, então, e Cabral também. Então, todos eles eram filhos de Brizola. Quer dizer, aí veio o Eduardo, depois veio, que era filho do César Maia. Então, politicamente, a gente tem que agradecer a história que esse governador fez aqui. Não, o Brizola, o Brizola sofreu. Eu não digo que ele sofreu um movimento contra o Brizola. Houve uma trama muito grande para que o Brizola não chegasse à presidência da República. Muito grande.
E aí, em torno do Brizola, muitos quadros foram formados. Eu nem me incluo, porque a minha trajetória só me aproximou do trabalhismo a partir da Assembleia Nacional Constituinte. Mas Lisângela Maciel, Caó, nós tivemos grandes companheiros. E na Assembleia Nacional... Maurício, Luiz Alfredo Salomão, Vivaldo. Foram e eram pessoas íntegras. E outra coisa, você não via, viu, coronel? Na época não tinha esses grandes escândalos de corrupção que hoje existem aí. As coisas não se falava disso. O que eu peguei, graças a Deus, fico feliz em ter passado por isso, porque as pessoas eram obstinadas pelo poder. Todos eles. O Brizola era obstinado pelo poder, o Marcelo obstinado pelo poder, até o César. Daí para frente, eu faço uma gestão, que conheço todos. Mas a ambição do poder deles era muito maior do que a ambição pelo dinheiro. Hoje os políticos têm ambição mais do dinheiro do que do poder. Então ali a gente via esses caras, o próprio Garotinho, com todas... Por quê? As pessoas falam dele e tudo, mas a ambição desse rapaz pelo poder é uma coisa admirável. O cara também fez voto à beça por parte que o Brizola gostava dele. Eu nunca vi escândalo de corrupção nesses governos anteriores, como você vê hoje. De lá para cá, é só corrupção. Nós estamos colecionando. Queria fazer uma pergunta, deputado, que os partidos se ele permitir. políticos também foram perdendo a sua essência. Pois não, meu Deputado, só para criar um compromisso aqui com o nosso público policial militar, nossos veteranos, inativos, pensionistas, com todo o nosso grupo. Nós estamos com um problema que, onde por uma orientação equivocada, nosso governador do estado, ele acabou cometendo um engano da quebra da paridade entre ativos, veteranos e pensionistas. Isso causou um grande sentimento de indignação por parte desse grupo, que é um grupo maior até do que o grupo de ativos. E o que acontece o que eu queria pedir ao senhor, já uma vez eleito, um compromisso, só assumi um compromisso que eu sempre foi de luta, em resgatar essa dignidade dos veteranos e inativos pensionistas nessa questão da GRAM, da paridade, e nós podermos contar com a sua fibra, com a sua luta, com a sua segunda pele, que é a nossa farda, ali do senhor lutar por esse direito aí que foi perdido. Muita gente na cadeira de roda, muita gente que foi alvejada, muita gente que deixou o sangue derramado, muita pensionista aí que perdeu seus maridos e teve o seu direito negado. E conforme falou o nosso irmão Ahmed, hoje nós estamos vendo a cada dia uma denúncia. É CEPERJ, é UERJ, é FAETEC, toda hora. E para honrar o compromisso com os veteranos, aí você sempre tem uma desculpa. Deixa eu fazer uma propaganda aqui com a permissão do Ahmed. Eu sou o autor da emenda que incluiu na Constituição a paridade entre ativos, inativos e pensionistas. Para os militares, das polícias militares e corpos de bombeiros militares do Brasil, como também das Forças Armadas. E para os servidores civis, foi o deputado Miro Teixeira. Então, hoje, né, o tempo passa e as coisas vão ficando esquecidas. Mas o não cumprimento dessa emenda, então, o que houve é o descumprimento da lei federal. Não, o que houve foi uma emenda constitucional em Brasília que retirou, e ela foi replicada no estado do Rio de Janeiro. Porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal disse que aquilo que é decidido para os servidores federais, civis e militares, ativos e inativos e pensionistas, não se aplica nos estados. Então a Constituição do Estado teve que ser também adaptada, e a legislação complementar
causou esse dano. Eu fiz um jornalzinho para distribuir para os policiais militares e bombeiros. Um dos compromissos meus é lutar para que isso seja restabelecido. Como é que se diz? O governador sofre um desgaste na nossa corporação, como também no Corpo de Bombeiros, exatamente porque patrocinou essa perda, porque é uma perda significativa. Pô. Não é possível. Já é sabido, né? E era uma coisa que o pessoal estava acostumado. A paridade entre ativos e inativos e pensionistas era uma conquista que ninguém imaginava perder. Então, se é para resolver o problema da Previdência Social, aumentar o tempo de serviço de 30 para 35 anos, é uma situação, já se sabe o desgaste na saúde, na vida do profissional da segurança pública, com 30 anos. Passar para 35 é uma tragédia. Perder o posto ou a graduação acima, pô, também é uma perda. Então, houve muitas perdas. Então, além da paridade entre ativos e inativos de pensionistas, houve outras perdas que são causas que eu estou abraçando para tentar reverter esse quadro. Então, não só o senhor, meu grande coronel Vasconcelos, como também todos os nossos companheiros, ativos e inativos, e nossos pensionistas, podem contar com a minha luta, para tentar reverter esse quadro. Eu posso dar uma pausa aqui? Pode, claro. A nossa musa, Prazer, tudo bom? E aí, querida? ela estava engasgada no trânsito. Poxa, um trânsito. E aí, como o senhor tinha Ai, meu compromisso, Deus. e ela veio hoje toda exuberante aí, com a roupa preta e vermelha da Pombagira, né? Ela é a nossa musa daqui. É a flamenguista, é uma boa freguesa também. Tudo Saudações pra mim. tricolores. E ninguém melhor do que ela aqui também para conduzir essa conversa conosco, tudo. Estamos combinando, né, Alberto? Oi? Estamos combinando. Já imaginava. Já imaginava? Sonhei com você hoje. Eu ontem sonhei com você a noite inteira. Então, estamos aqui com o Paulo Ramos, né? Isto. Paulo Ramos, candidato a deputado estadual. E o nosso amigo aqui é Coronel Vasconcelos. Coronel Prazer. Vasconcelos, que não me passaram. Tudo bom? Com Tudo prazer, Coronel, seja Pra você que bem-vindo. não sabe, Muito obrigado. o Paulo Ramos, ele tem 32 anos de mandato. Olha. Ele foi 5 vezes Deputado federal, estadual e 3 vezes três deputado federal. deputado Então, federal. ele, eu acho que só deve estar aí brigando com o Bolsonaro, com o Miro e com alguns poucos que tiveram mandato. Quem é que teve mais mandato que você? Você atualmente você é Eu deputado atualmente sou federal. deputado federal. Estou concorrendo a estadual. E por que está vindo a estadual? Eu estava conversando com a média no almoço, leve um bom cozido, antecedido por Hoje eu perdi o cozido. por uma boa cachaçinha e também acompanhado não só pela boa conversa, mas também com uma cerveja Nossa, é muito bom. muito Mas eu convidei, Muito gelado. a nossa musa, mas a nossa musa aqui é o inverso. Aqui é o inverso. Aqui as musas aqui, que são mais comprometidas que os musos. Né? E eu acho isso legal. O mundo de hoje era o que a gente estava falando. que é diferenciado. Eu não vou tecer nenhum elogio, que eu tenho medo dos ciumentos, sabe? Eu tenho medo. Eu sou um cara muito ciumento. Eu temo. Diz que o O árabe é ciumento, porque eu, como árabe, eu posso ter mais de 5 mulheres. Tem que sustentar todas. eu Mas quero. ela não pode ir com outros. Eu vou manifestar a minha inveja, então. Começa Está dizendo o aqui, seguinte, porém. é porque o passional, tem um negócio que diz, que o passional se inclina para a tragédia. Então eu prefiro não provocar os ciumentos, porque é um horror. Mas eu fala, Paulo. fiquei 8 anos como deputado federal e depois fiquei 24 anos para voltar. E encontrei lá tudo muito diferente. Imagina. Então eu... Olha, posso objetivar uma pergunta? Pode.
Você já falou isso no almoço para mim, contou de para pior ou para melhor? Eu acho para pior. Para muito pior, porque o deputado foi transformado numa máquina de votar freneticamente. Não existe mais o debate. O debate foi eliminado. Basta assistir que a transmissão das sessões da Câmara são ao vivo. Acabou o debate. Eu, outro dia, mexendo numa caixa velha de fotografias, encontrei fotografias não só minhas, como de vários, no plenário. Alguém na tribuna e outro numa parte. Agora, não se vê. Vossa Excelência me concede uma parte? Não tem mais visto. O mandato observa agora normas regimentais que fragilizam muito. Por outro lado, também, como eu fiquei 5 anos consecutivos aqui, como deputado estadual, tendo uma linha de atuação, eu também passei a ouvir alguns lamentos, né? Imagina. Porque o Hamed, que me conhece há muito tempo, Muitos anos. e sabe que eu tenho muitos defeitos, não são poucos, A gente vai... mas eu digo a todos com muita alegria, eu me dedico ao mandato, me dedico. E sou muito acessível. Então, eu na Assembleia Legislativa, eu era uma espécie de porta de entrada para muitas reivindicações, não só de trabalhadores, como de servidores públicos, como de diversos setores. Então eu comecei a ouvir, depois que você saiu, por que você não volta, por que você não volta? E o que me convenceu, eu posso dizer assim, definitivamente a voltar, participando de um debate com representantes de centrais sindicais, o advogado de uma das centrais sindicais falou: depois que você deixou a Assembleia Legislativa, nunca mais houve a lei do piso regional de salário, que é uma lei anual Eu posso te fazer que reajusta os salários dos trabalhadores de diversas categorias. Uma pergunta agora mais factual. Pode, claro. Você é do PDT, você está com o PDT, você é militar. O teu apoio hoje para a presidência vai para o Lula ou vai para o Bolsonaro? Ou vai para o Ciro? O PDT tem candidato à presidência da República. Tudo bem. Eu não posso, de forma alguma, isoladamente, ou escoteiro, sair com uma posição. Mas vamos para uma realidade que hoje existe. O Ciro está fora do jogo e polarizou Lula e Bolsonaro. Tem havido uma... O Ciro sai do jogo. Você vai para que lado? Tem havido uma pressão muito grande, não só internamente no PDT, como também externamente. É preciso debater no partido. Eu sou muito partidário. Eu tenho sugerido à direção do partido, inclusive ao Lupe, para fazer como fazia o Brizola. Vamos nos reunir, para não ser um posicionamento de alguém pessoal isoladamente. Uma decisão monocrática. Exatamente. Vamos reunir o partido, para ouvir, para ver qual a tendência. Porque se nós devemos manifestar respeito, consideração, deferência ao candidato do nosso partido, nós também não podemos nos distanciar do processo histórico. Mas e Paulo Ramos, para na ter uma cabeça dele, se nessa reunião, e se tivesse que se colocar em votação, tudo bem, a gente está claro, a gente sabe que o Ciro está fora do game. Nessa votação de Lula e Bolsonaro, que polarizou, o PDT vai levar vocês a uma discussão. Então o voto iria para onde? O PDT, historicamente, com o Brizola vivo, já sempre teve um posicionamento. Nós não estamos diante de uma novidade. O que alterou para a eleição de agora foi que nós ficamos várias eleições sucessivas tendo uma polarização PSDB-PT, PSDB-PT, PSDB-PT. E sempre no segundo turno o PDT acompanhou o PT.
Então eu acredito que haja também essa tendência e nós vamos discutir. Mas eu não discuto, eu não pergunto, você fugiu da minha pergunta. Não perguntei o partido, perguntei você. Você está aqui. Se você me pergunta, você vai votar em quem? Eu tenho minha candidata, eu vou votar na Simone. Tudo bem, o problema é meu. No segundo turno, não sei, vou ver quem vai primeiro. Eu penso que nós temos o dever de encerrar a eleição presidencial no primeiro turno. Porque existe um ambiente de confronto e de conflito. Tudo bem, vamos encerrar no primeiro turno. E eu tenho dito. E tua torcida qual é? Eu tenho dito o seguinte. E sua torcida qual é? Eu tenho dito o seguinte, para encerrar a eleição no primeiro turno. Quem está no primeiro turno apoiando um candidato que, por óbvio, não vai para o segundo turno e já tem escolhido, nessa polarização que está aí, um candidato no segundo turno, por que não antecipa? Por que não antecipa o voto? Obviamente que eu convivo com os companheiros da Polícia Militar. Eu sei na corporação qual é a tendência. Hoje que dia é hoje? Hoje é dia... Coronel, a tendência da polícia, o senhor que convive ali na Polícia Militar. Que dia é hoje? Hoje é dia 22. São dia 22. Então, a tendência da Polícia Militar é 22. A polícia vota com o Bolsonaro. É a tendência no PDT. E a Polícia Civil? 22. Que não deixa de ser polícia. A rodoviária eu sei que é 22. Lá tem uma divisão lá de ativos e aposentados, né? Lá tem um problema lá com o pessoal aposentado, mas acredito que por ser policial no final, aquilo prevalece. Havia até uma pressão da família. A polícia vota com o Bolsonaro. A polícia é 22. As polícias votam com o Bolsonaro. Sim. Existe nas Forças Armadas também uma divisão, porque na reestruturação da carreira, que foi uma mensagem do presidente Bolsonaro, graduados ficaram excluídos, não receberam o benefício. Reajustaram o percentual dos cursos e o curso de graduado permaneceu no mesmo percentual. Aumentou a contribuição previdenciária no líquido a receber. Então, há uma divisão nas Forças Armadas entre oficiais e praças. Nas polícias militares do Brasil, existe um ressentimento, como tem aqui, e aí é no conjunto, pela perda de direitos, como tem na Polícia Rodoviária Federal, como tem na Polícia Federal, porque esperavam no governo Bolsonaro conquistar direitos. Mas perder direitos era impensável. E perderam direitos. Mas no PDT, tradicionalmente, eu não posso deixar de ver, a tendência, obviamente, é votar no Lula. Que é uma tendência partidária. Você não acha que eu tive com o Lupe, né, no início, e sabia que o Ciro, um cara muito preparado, eu gosto dele. Mas eu acho que tem esse vício aqui no Brasil, o Ciro não decola nunca. Mas você não acha que pelo Lupe já encerrava isso no primeiro turno apoiando o PT? O Ciro está passando por uma situação que eu digo assim, muito sofrida, muito constrangedora, porque ele vem sendo realmente muito pressionado, mas muito pressionado, porque não há perspectiva nenhuma, né? Nenhuma. De vitória. Nenhuma. Então, ele tem assumido uma posição na tentativa de ser a terceira via. Então, ele faz acusações ou contesta as duas candidaturas que são... Há uma tendência nas pesquisas dele ser quarta via e a Simone... Se não tivesse essa divisão no PMDB, o pessoal do Renan querer o Lula e o outro pessoal querer a Simone, a Simone já seria
a terceira via. Mas Foi o grande erro, veja bem. porque Vamos a divisão, para a prática. a divisão tem. Vamos para a prática. Também no PDT, também no PMDB. Vamos lá, o pessoal é o anti-bolsonarismo e o antipetismo. Então não houve a terceira via. O Ciro não emplacou. A terceira via seria essa mulher. Simone foi deputada, foi vereadora. Não confunda a terceira via com o terceiro colocado. Calma, terceira via. Eu acho o seguinte, que faltou o cabeça branca. Faltou a cabeça branca. Por quê? Estou te falando, não como torcedor, estou te falando como cara que acompanha a política desde 18 anos de idade, estou com 70. É um garoto. Se todos os candidatos da esquerda, aquilo que fizeram, o objetivo qual é? Vamos derrubar o Bolsonaro, que o Bolsonaro tem uma merda. Na cabeça dele, não é a minha. Tinha que todo mundo votar. Quem era a terceira vez? Não, o Lula. O Lula já deu. Você entendeu? 73 anos. A minha relação com o Lula é a melhor possível. Estou falando isso porque eu acho. Eu acho que faltou aquele grupo nosso antigo que colocaria nessa mulher como uma terceira via. Você já imaginou o Lula fora do game? O Lula fora do game. E os partidos todos apoiando essa mulher, que saiu do zero. Deixa eu. O Coronel Vasconcelos, que é militar é que faz cenários. Sim. Nós estamos diante de uma realidade. Não é possível, nesse momento, fazer cogitações. Nós estamos diante de uma situação concreta. A situação concreta hoje é que é Lula Ou Bolsonaro. ou Bolsonaro. Está polarizado. Sim, é isso. Então está polarizado. É isso. Então, o que Mas acontece? o que a gente falou, como a gente veio lá para trás, que o erro dos políticos, que como você começou, os políticos de hoje não são como os de antigamente, Não. e os políticos de antigamente iriam eleger e credenciar uma pessoa preparada para derrubar o presidente, porque nunca na história do país um presidente saiu para uma eleição com essa baixa rejeição que o Bolsonaro está. Exato, eu estive na França agora, estive na cidade de Epernay, estive em Reims, estive em Paris, e todos os brasileiros que eu encontrei lá, e tanto lá quanto em Portugal, eles vão à embaixada para votar no Bolsonaro. Eles têm orgulho do presidente que nós temos. Sim. E em Portugal, inclusive, eles queriam ter o Bolsonaro, os portugueses queriam ter um Bolsonaro para eles. Sim, eu tenho amigos que Aí eu moram não lá. Não e dá para entender se a e pessoa... amam eles, e amam o Bolsonaro. Não sei por que essa Em Londres, resistência ele toda. tem muita É gente que que ama nós- em Londres, muitos brasileiros lá. É preciso acreditar ou não nas pesquisas. Sim. Sim. A Por quê? mídia também Porque- acaba enganando e cegando Porque muito, né? existe uma coisa que foge da nossa vontade. Não é aquilo que nós gostaríamos. Nós temos que perceber a realidade. Então, se as pesquisas são corretas, e existe um resultado de todas as pesquisas, que o percentual de rejeição, que também é normal. Quem tem percentual maior de apoio também tem percentual maior de rejeição. Mas o percentual de rejeição, de desaprovação do governo é um percentual muito grande. Mas, deputado, deixa eu te falar. E eu não estou dizendo que a pesquisa seja correta. Mas eu já tenho falado isso aqui em algumas entrevistas. Eu, por exemplo, gente que vive de jornal, eu estou já há 30 anos presidente de jornal, a gente vive de política. Eu fui secretário de governo quando fiz a prefeita Aparecida prefeita, fui secretário dela, e nos reelegemos com 80% de aceitação. Eu acho o seguinte, o que credencia um presidente, um governador e um prefeito à reeleição é o governo dele. Eu vou lhe falar uma coisa, se um dia eu vou administrar uma empresa
ou vou administrar um Estado, ou vou administrar um país. Se eu não tiver uma aceitação de mais de 60%, 70%, eu não me candidato. E isso daí eu tenho dito porque quem credencia o candidato à eleição, porque eu acho que historicamente a maioria dos candidatos a presidente se elegeram. Lula se reelegeu, Dilma se reelegeu, Fernando Henrique se Fernando Henrique se elegeu, Collor teve impeachment. Então você vê o seguinte, essa coisa do Bolsonaro, eu também fico dividido na minha cabeça. Eu não tenho político Total de estimação, certeza. time de estimação. Também. Mas fico dividido que todos eles, pô, o Lula se elegeu lá em cima, Dilma lá em cima. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o Bolsonaro poderia ter feito um governo para poder não fazer o que ele fez no final, que foi fazer esse acordo com o Centrão, que o povo fica triste. Deixa eu dizer. Se as pesquisas são verdadeiras, se as pesquisas vão ser reproduzidas no dia da eleição, pelo alto índice de rejeição, o Bolsonaro já perdeu a eleição. Se as pesquisas são verdadeiras. Eu tenho muitas dúvidas. Eu digo assim, a minha pesquisa vai ser feita no dia 2. Ali é a minha pesquisa. A minha pesquisa de onde eu moro, quem vê é todo Bolsonaro, todo mundo em volta de mim. E aí na mídia eu já vejo ao contrário. A minha pesquisa, é onde eu moro, todo mundo vota Bolsonaro e ele ganha no primeiro turno de lavada. Então, assim, mas aí o que eu vejo na mídia já é outra coisa. Então... É o contrário. Exato, Então, então mas a gente da fica mídia dividido. contra Sim, ele, uma muito. Da grande mídia, não a pequena Sim. mídia, e que ele também subestima a pequena mídia. Ele se preocupa mais com a Folha, se preocupa com a Globo, se preocupa com a vez com os grandes veículos, e a Jovem Pan e outros veículos também. Sim, a Jovem Pan ele deveria apoiar. Sim, Então, a Jovem Pan é uma das que menos bate nele. Porque não é possível ter uma avaliação do conjunto a partir do local de moradia. Porque quem mora nos bairros populares tem uma percepção diferente Sim, de quem mora nos bairros também. mais elitizados. De qualquer maneira, nós estamos aqui fazendo um exercício Especulativo. Sim, é. A grande questão é que nós temos o compromisso que tem que ser assumido. Estamos entre o mito O primeiro compromisso e é o respeitar e o Lula. resultado. O primeiro compromisso é respeitar o resultado. Com certeza. Qualquer que seja o resultado da Que eleição, seja para... todos nós temos que ter o compromisso de exigir o cumprimento daquilo que foi a manifestação da maioria da população. que faça de verdade algo pelo nosso país, né? E nós sabemos que existe um ambiente, há insinuações de rejeição ao resultado. Sim. O presidente da República, agora mesmo, quando em Londres foi ao sepultamento lá da rainha, ele disse que ganharia a eleição no primeiro turno com 60% dos votos. E que se tal não acontecesse, alguma coisa estranha terá acontecido no Tribunal Superior Eleitoral. Isso cria uma ameaça, um susto muito grande. Porque... Como que você vê esse relato dele? Eu penso que é preciso haver um compromisso, porque o Tribunal Superior Eleitoral é hoje um instrumento constitucional para a realização e aferição e divulgação do resultado. Mas há pouco o Roberto Jefferson entrou no ar na Jovem Pan dizendo que o TSE era extremamente corrupto, que todo mundo dava dinheiro, tinham mesadas e tudo. Como é que o Roberto falou isso?
Eu quero... Tu acha que ele falaria isso sem saber? O cara que tem 30 anos de Congresso? E como o Zé Dirceu fala que o poder não se ganha nas urnas, que ele vai tomar o poder. Deixa eu dizer, Como é que é isso? Se nós caminharmos para esse tipo de especulação, não há salvação. Mas a gente acha que a gente Estado precisa. Democrático de Direito. Porque nós vemos o seguinte, estão sendo citadas aqui figuras de espectros políticos diferentes. Sim. Então, cada um dizendo alguma coisa que contesta o resultado das urnas. É verdade. E nós não podemos, de forma alguma, caminhar nesse sentido. É verdade. Seria uma irresponsabilidade muito grande. Mas eu queria saber, deputado, um pouco sobre a lei que você criou para os militares. Não sei se vocês já falaram aqui. Falaram dessa lei? Não? Você criou uma lei para os militares, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Eu na Assembleia Nacional Constituinte, eu fui o único constituinte oriundo dos quadros das polícias militares e corpos de bombeiros militares do Brasil. Hoje tem um monte de gente lá. Aí, nos 8 anos que eu fiquei no Congresso Nacional, no primeiro período, eu era o único. Não tinha nenhum outro meganha lá. E na Assembleia Nacional Constituinte, eu sou o autor isolado da emenda que deferiu aos militares das Forças Armadas, das polícias militares e corpos de bombeiros, todos os direitos que estão na Constituição. 13º integral, férias com mais 1/3, licença paternidade, licença maternidade, paridade entre ativos, inativos e pensionistas. Esse dispositivo resultou de uma emenda minha, estendendo aos militares aquilo que já estava no texto constitucional aprovado para os servidores civis. A minha emenda estendeu. Eu já disse aqui que nos servidores civis, Miro Teixeira, nos servidores militares, Paulo Ramos, na Constituição. É isso. Então, e aqui, na Assembleia Legislativa, eu sou o autor de inúmeras leis beneficiando os servidores públicos de um modo geral e os servidores militares, PMs e bombeiros. E você vindo agora como deputado estadual, o que você tem assim, plano em mente? Primeiro eu quero ser eleito. Não, sim, claro, mas eu já quero saber o seu projeto. O primeiro passo, né? O primeiro passo é a eleição. Sim, claro. Então, eu estou aqui contando, né, a oportunidade desse PovoCast, né, para divulgar. É isso, você tem aqui o contato direto com o povo. Para divulgar. Então, pedir, né? Dizer assim, não vacile. Sim. Votem. Isso, e por que votar no Paulo Ramos? Votem. Votar no Paulo Ramos já tem uma tradição, já tem uma história. Sim. Né? Fácil de ser avaliada. Porque também pode ter contestações. Muita experiência na política, tanto que você até usa esse slogan lá. Então, já é possível avaliar. Sim. E existe uma coisa engraçada e interessante, não é? Porque Coronel Vasconcelos está aqui, é meu amigo. Acabou ainda há pouco, que me deu muita alegria, declarar que vai votar em mim. E Coronel Vasconcelos, o que você gostaria que o deputado Paulo Ramos fizesse ou olhasse para os militares? Isso. Olha só. Aí fica aqui, né? Aproveita. Nós já criamos um compromisso aqui de resgatar a nossa paridade de lutar pelo resgate da nossa paridade lá entre ativos e veteranos. E as pensionistas, que foi uma coisa que foi quebrada agora pela primeira vez, e é o único estado da federação que está vivendo essa quebra de paridade, e isso está gerando um grande desconforto, assim, e uma inquietação junto ao nosso público inativo, veterano e pensionista, que é maior do que o nosso público ativo. Isso é uma coisa. A outra, o que causa também o grande desconforto, que agora nós tivemos lá, ele acompanhou, um amigo também ilustre, o nosso Coronel Laranjeira, ele teve a necessidade de fazer o uso lá do nosso hospital. As pessoas que estão hoje trabalhando à frente lá da corporação, elas são extremamente dedicadas, no caso lá o nosso secretário, o Coronel Luiz Henrique, o nosso Coronel Sarmento, que vem desenvolvendo um trabalho
extraordinário lá na área operacional, Coronel Neto também, e nossos profissionais de saúde no hospital. Entretanto, nós temos um fundo, que é o FUSPOM, que ele recolhe o dinheiro e que não tem nenhuma fiscalização, nem do TCE, nem de órgão nenhum. E esse dinheiro não volta para reinvestimento na nossa saúde. Eu queria pedir ao deputado o compromisso que ele nos ajudasse na criação de uma fundação especial de saúde para os policiais militares, porque ali há uma fiscalização do Ministério Público e nós podemos criar uma presidência, um conselho administrativo, um conselho fiscal, para que obrigatoriamente os nossos governadores, que não começou agora com o Cláudio Castro, venha devolver esse dinheiro que é nosso direito, não é a favor. Isso, com e o nosso certeza. hospital, por isso, ele está ficando sucateado, não adianta você ter uma mão de obra. Nós temos lá médicos concursados que são de primeira grandeza, as pessoas que passaram em concurso, e estão extremamente preparadas e reconhecidas no mundo civil, entretanto não podem fazer o seu trabalho com maestria na polícia, porque o dinheiro não volta. E como o nosso secretário, que é nomeado pelo governador, vai poder exigir que o governador volte com esse dinheiro. É só através de uma pressão do Legislativo, né? Com a ajuda do Ministério Público, para se criar essa fundação especial. Com certeza. Para que a gente não passe o que nós passamos lá agora. De eu perguntar, cadê a campainha? E não tem campainha. Não tem uma campainha para chamar uma enfermeira lá. Não, isso não pode. Eu tive ferido em combate em 96 e vi lá idosa tendo sentido frio por falta de cobertor. Isso já em 1996, quando o secretário era outro, Dorazil Castilho Corval. Quer dizer, não vem de agora. Então, isso nós precisamos de uma forma urgente. De uma forma urgente. Deixa eu... Gostei, Coronel Vasconcelos. Gostei disso aí. Muito jovem, sabe? E eu vivi na Polícia Militar uma fase em que a nossa rede de saúde era, assim, de uma qualidade e o atendimento era universal. Sim. Para fortalecer, para ter recursos para a saúde, criaram uma contribuição que não existia, que chamaram Fundo de Saúde. E na medida que a pessoa foi pagando, a saúde foi piorando. Nossa. Então, mas por Não quê? existe. Uma coisa que eu sei é que existe um projeto que vem sendo progressivamente vitorioso de acabar com a rede própria de saúde. Dos servidores civis, a rede própria já acabou. Sim. Quem vai lá no IASERJ Central, atrás do INCA, vai encontrar um terreno vazio, onde nós tínhamos ali 12 prédios, 47 especialidades médicas. Exatamente. Os servidores E civis... por que isso se acabou? É igual a Redditor aquilo. Que querem, e na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, assim como aconteceu com a rede de saúde dos servidores civis, eles vêm precarizando o atendimento, não sendo universal o atendimento. Por quê? Eles querem acabar com a rede própria de saúde para colocar todos no Sistema Único de Saúde. Então, não faz parte de um só descaso do governo São vários. para com a saúde das nossas famílias. Sim. Não, isso faz parte de um projeto Só a ressalva que já foi vitorioso para os servidores civis. Sim. E a destruição caminha agora para destruir a rede própria da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Eu acompanhei a sua luta lá no IASERJ, porque minha mãe era funcionária do hospital e fui criado lá dentro. Que legal. Então, ali que eu cresci ali dentro. Eu e aquilo foi um crime. ativamente. Foi um crime do nosso governador Sérgio Cabral botar aquilo abaixo. Porque a rede Absurdo. própria... Então a gente tem que reerguer aquilo. Tá lá. Contamos com o deputado aqui, Paulo Pagando a Ramos, pena para dele, isso, Paulo. né? Mesmo que eu não tivesse, já por força da minha atuação, Sim, claro. esse compromisso, Com certeza. eu sou major e estou diante de um coronel, não é? Eu, na minha vida Com ativa, certeza. eu não fui muito disciplinado, não.
Mas eu agora, diante do Coronel Vasconcelos, eu vou me transformar num cumpridor de ordens. Estou recebendo a ordem dele aqui e vou cumprir. Então é isso. Então é isso, vamos embora. A família policial agradece. Para a gente finalizar aqui, deputado, queria que você olhasse aqui para nossa câmera e falasse. Agora que a gente está chegando pronto. pertinho da eleição, para quem não conhece um pouco do Paulo Ramos, que ainda não sei como existem pessoas que não conhecem nosso deputado, mas sei que temos, né? E que você fale um pouquinho por que votar no Paulo Ramos, por que ser o nosso deputado estadual. Não é por ser simpático, né? Bonito. Também, simpático, lindo, cheiroso. Nada disso. Amigo do Alberto. Amigo da família. Da família. Mas por que eu penso, né? E claro, primeiro eu penso que cada um tem que escolher. Sim. Nesse momento, pela gravidade da situação, por tudo porque o país, o Estado, que o povo vem passando, é dever de cada um escolher. O arrependimento é maior em função da omissão do que em função de uma escolha que depois venha a considerar equivocada. Cada um tem dever de participar, de escolher. E eu submeto a minha trajetória de vida e a minha trajetória de luta à apreciação daqueles que vão escolher os seus candidatos. Que eu tenho total certeza, total. Quem conhecer, quem procurar conhecer, se o fizer, eu terei a chance de ser escolhido. Mas venho aqui pedir o voto, eu digo assim. E também é muito fácil votar no Paulo Ramos para deputado estadual, porque nós nos transformamos num número. E o meu número, assim, está na mão. 1, 2, 3, 4, 5. Que legal! É só chegar lá para deputado estadual. Vai contando de 1 a 1 os delicados dedinhos da mão. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem erro. Aparecerei risonho para o América. Com esse carisma. E é só apertar o confirma. Agradeço muito. Muito obrigada. Deixa seu Instagram, suas aqui. Redes sociais. Você também, Coronel Vasconcelos, quem quiser te acompanhar lá nas redes sociais, deixa aí pra gente, pro pessoal poder saber qual que é o arroba de vocês. Tá bom, meu Vasconcelos 3778. Aí, já vai aparecer aí na telinha. E o seu, deputado? Paulo Ramos Imprensa. Diz, pô. @deputado Paulo Ramos Imprensa, deputado Paulo Ramos, @gmail.com. @deputado Paulo Ramos. @deputado. Vamos lá. Deleta tudo. Vamos começar do zero. Qual é? Muito bom. @deputado Paulo Ramos. Deputado Paulo Ramos. Pronto. Então Obrigado. vai lá, conheça que o Instagram dele é bem legal, que eu dei uma fuxicadinha lá e gostei muito, gente. Muito prazer, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Ana. Cheguei atrasada, mas foi muito legal esse bate-papo. Muito obrigada. Gente, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, suas sugestões, aquela nossa conversa que a gente tem sempre, aquele like legal. Vai lá na nossa página do Instagram, @povo.cast. Deixa lá uma mensagem, um direct, quem vocês querem aqui nessa mesa até as eleições, ao lado do nosso muso, Alberto Amédia. Obrigada, Alberto. Obrigada por me esperar. Olha, gostei do muso. Muso? Não, meu muso, se eu sou a musa, ele é o muso. É o Ele é muso. musa do povo. Gente, muito obrigada e até o próximo PovoCast. Tchau.